E chegamos a mais uma terça-feira, meu povo. É isso aí, é isso aí. Estamos aqui agora há 21 semanas. Nessa terça-feira, estamos completando 21 semanas e essa é a live de número 21. 21 semanas ininterruptas em que temos o prazer de estar aqui, poder encontrar você que chegou até aqui e compartilhar das coisas que temos aprendido, vivido e aplicado e compartilhado também já com clientes e tudo mais. E aquilo que dá resultado, a gente traz até aqui as nossas reuniões de terça-feira, que eu gosto de chamar assim, reuniões de terça às 22 horas, né? Vamos dizer assim. Que para mim é um grande prazer, de verdade. Já falei isso tantas vezes que já é redundante quando eu começo assim, mas eu gosto de sempre lembrar o quanto é prazeroso estar aqui, o quanto eu me sinto bem de estar aqui, de poder compartilhar e de manter a consistência de estar aqui, porque não pense que não é um desafio para mim também, mas nós temos sim é cultural quase que nosso de procrastinar ou de desistir daquilo que leva tempo para ser construído, e é um desafio manter-se fazendo até que o resultado venha. Mas sem mais delongas, como a gente sempre fala, eu não gosto de ficar aqui enrolando. Eu não sei quanto a você, mas quando eu decidi empreender e que fui pesquisar sobre aquilo que eu precisava saber para montar o meu negócio, eu me deparei com muitos especialistas explicando sobre várias coisas distintas, e quanto mais curso eu fazia, mais eu descobria que precisava fazer. E por esse motivo, eu fiquei travado durante muito tempo, porque eu só achava que precisava saber mais sobre uma coisa ou outra, e eu só vim realmente sair do lugar e começar a ter resultados quando eu entendi que eu precisava ser muito bom e ser especialista naquilo que eu iria vender, naquilo que era o meu negócio. Mas o resto, aquelas outras informações, aqueles especialistas falavam tentando tornar pessoas especialistas como eles. Mas eu não precisava ser especialista nos outros assuntos. Eu só precisava entender o básico, saber o básico para conseguir realizar, para conseguir executar e ter um resultado, para conseguir aplicar dentro do meu negócio e daquilo que eu estava vendendo, que eu estava criando, na verdade. E quando isso ficou claro na minha cabeça, quando eu comecei a aplicar isso, vieram os resultados. Eu comecei a ter aquilo que todos eles concordam que nós precisamos testar, e como resultado dos testes eu ia investindo naquilo que estava ficando melhor, naquilo que estava seguindo bem, e os resultados começaram a vir de verdade. Assim, em alguns poucos meses eu já consegui ter resultados expressivos no meu negócio, tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando ter ficado durante um tempo travado, sabe? Ter ficado durante aquele tempo achando que eu estava construindo algo e na realidade eu só estava sofrendo de obesidade de conhecimento, se assim podemos dizer. É quando como é que nós ficamos obesos? Quando a gente se alimenta demais, mas não executa, não se exercita, por isso a gente não queima aquilo que está se alimentando e a gente só vai ficando obeso. Isso pode sim acontecer no que diz respeito ao conhecimento. Eu comecei naquela onda de nós temos uma ideia de que precisamos ficar perfeitos para poder ter resultado, e aí eu entrei naquela onda de ficar pesquisando, de ficar aprendendo, e acompanha, e conteúdo, e live, e curso, isso, aquilo, outro, e por não executar, a gente começa a travar dentro do conhecimento, e achar que cada vez mais precisa aumentar esse conhecimento. E é isso que eu chamo de obesidade do conhecimento, e era algo que eu estava vivendo. E eu precisava começar a executar. Então, quando eu comecei a executar, o mais interessante é que a gente descobre que não necessariamente aquilo que aquele expert, que aquela pessoa te ensinou, funciona exatamente para você. E é por isso que é tão necessário a gente começar a executar. E foi vivenciando isso que eu parti para começar a
distribuir conteúdo também, eu parti a começar a falar mais claramente sobre aquilo que eu queria mostrar para as pessoas dentro do meu Instagram e aqui nesse canal, porque eu gostaria que aqueles que me acompanhassem não sofressem o mesmo que eu sofri. Então, por isso, eu abordo bastante, falar, começa a fazer, vai lá, pega o básico e faz. Eu tenho lives aqui no canal que explicam, assim, de forma, simplificam coisas que o mercado diz que é tão complexo, sabe? Porque a ideia é exatamente essa, você pegar e descobrir que dá para executar. Você pegar e descobrir e trazer para o campo da possibilidade, entender que é possível fazer e ir lá e fazer. Essa que é a ideia do negócio e é por este motivo que todas as terças-feiras eu tenho vindo até aqui conversar com você que chega até aqui. É por este motivo que eu tenho investido tempo mesmo, de verdade, para que as pessoas que passem por mim possam enxergar isso. A minha ideia não é fazer com que você trilhe o mesmo caminho que eu, mas a minha ideia é fazer com que você entenda que é possível, dentro do seu universo, aplicar esses conceitos que estão aí e fazer funcionar, sem precisar de grandes equipes, sem precisar de muito dinheiro investido, apenas se dedicando, entendendo o conceito, se especializando naquilo que é necessário apenas e seguindo em frente. Porque nada vai te ensinar mais do que executar, do que fazer. A gente está cansado de saber disso, mas a gente continua tentando aprender mais e prever mais o que vem pela frente. Porque a gente tem medo de perder o controle. E nessa tentativa a gente fica aprendendo e vou atrás daquilo outro, e saiba que aquilo que vai acontecer no seu trabalho, no seu negócio, vai acontecer no seu negócio. Estar preparado previamente para algumas situações vai te ajudar a lidar de forma mais tranquila com a situação. Mas muitas coisas você só vai aprender quando começar a executar, quando começar a colocar em prática, aí vem e ver os erros, corrigir, aí vem os acertos, aí vem o resultado. Seguindo nesse caminho, eu cheguei nesta conclusão de que você precisa se especializar, ser fera, ser o top das galáxias naquilo que é o teu negócio, naquilo que você quer vender, naquilo que você quer negociar com as pessoas. Isso é a única coisa que você precisa ser o melhor dos melhores que você puder ser. No demais, você precisa ter apenas o básico. Mas o grande problema hoje é que quando a gente começa a pensar no demais, nas demais coisas que dizem respeito a um negócio, a gente vai atrás de experts sobre aquilo, de pessoas que entendem muito sobre aquilo. E a maioria dessas pessoas hoje estão vendendo alguma coisa. E normalmente um conhecimento para ser um produto digital. E dentro dessa perspectiva, eles querem te ensinar o máximo que eles podem. E isso não é errado. Porém, cabe a nós, cabe a você entender que aquilo que ele está tentando ensinar é um conhecimento para quem quer chegar no resultado dele. Ou seja, hoje você vai lá e descobre que o teu negócio precisa se posicionar bem numa rede social. E aí você procura pessoas que sejam feras em rede social, para aprender com elas o que fazer na sua rede social. E ele começa a explicar e oferece o curso e você entra tal, e ele começa a explicar um monte de coisas sobre rede social, um monte de conceitos que fazem sentido e que funcionam, porém, você talvez não precisasse aprender tudo aquilo. E aí chega num dado momento que você não está entendendo tanto, ele diz, você também precisa saber sobre copy, por exemplo, sobre texto. Aí vai e procura um outro cara e esse cara vai começar a te falar sobre copy, sobre texto, sobre venda e aquilo tudo mais. E aí você, caramba, então eu preciso agora do tráfego, e eu preciso do não sei o que, e eu preciso disso. E na realidade, e todos esses caras estão tentando ensinar pessoas tudo aquilo que eles sabem sobre aquele assunto. Se você aprender tudo aquilo que ele sabe sobre aquele assunto, você vai ser bom naquele assunto. Porém, você precisa saber o necessário para aplicar no seu assunto, naquilo que é o seu negócio. E é essa a sacada do começar a executar.
É que não há necessidade, vou repetir, não há necessidade de você se tornar um expert nesses demais assuntos. Você precisa ser um expert no seu assunto, naquilo que é o seu negócio. As outras coisas você precisa aprender o básico para executar, para adaptar para a sua realidade e conseguir executar. E talvez não, muito provavelmente, quando você tiver resultados mais expressivos, você vai conhecer sobre um assunto para contratar alguém para executar em grande escala. Porque trazendo novamente para o exemplo da rede social, você vai precisar ter uma grande escala na rede social, de postagens, de comunicação e tal, quando o seu negócio tomar grandes proporções. E neste momento você vai precisar contratar pessoas para executar aquilo, porque não dá para ficar o tempo inteiro cuidando só da rede social. Neste momento que você vai precisar de alguém que seja expert naquele assunto. Mas ter um conhecimento básico, esse conhecimento que você precisa ter hoje e que vai te levar a ter o resultado necessário, é que vai te ajudar também a decidir quem será esse expert que vai trabalhar para você. Deu para entender? Isso eu estou usando como exemplo na rede social, mas tem diversas áreas da sua empresa, do seu negócio, que vale da mesma forma. Sobre administrar, sobre organização financeira, sobre tudo que eu já tenho falado aqui, sobre custo. Muitas vezes você precisa de uma planilha, como eu já disponibilizei aqui, e aí você vai lá, preenche ela, organiza e está resolvido. É só aplicar, é só analisar aquilo que está ali. Você entende do seu negócio, você sabe qual é a real necessidade dele, e aí você vai conseguir adaptar essas outras necessidades para dentro daquilo que é o teu negócio. Então, em resumo, tentando resumir essa live, a especialidade que você precisa ter é a sua. É aquilo que você está desenvolvendo, está negociando e está tentando vender. Você precisa ser muito bom nela. Nisso você precisa gastar tempo, em como entender mais sobre ela, como explicar melhor sobre ela, as vantagens dela, porque quando você se torna um especialista no teu negócio, você se torna referência e aí não há limite para onde você vai chegar. Eu queria usar como exemplo uma vendedora de carros do sul do país. Eu não vou aqui citar o nome, que eu não vou lembrar agora do Instagram dela, mas eu vou adiantar assim, ela vende Land Rover. E ela decidiu, num dado momento, se tornar referência em venda de Land Rover no Brasil. E ela começou a estudar cada vez mais sobre os carros, sobre tudo que ele tinha, o diferencial e tal. E começou a fazer um trabalho básico na internet de divulgar as vendas do carro, quando vendia tal, não sei o quê. Ela cresceu de tal forma, e eu estou falando para vocês de uma pessoa que é funcionária de uma agência de carros. Ou seja, ela nem empreende sozinha, ela é funcionária, é vendedora, mas ela começou a crescer de tal forma que ela começou a se tornar referência. E comprar uma Land Rover, ela passou a se tornar um objeto de desejo, de forma que pessoas do Brasil inteiro procuram ela para comprar ela, os carros, porque querem estar ali comprando com ela, que é talvez a melhor vendedora de Land Rover do Brasil. Eu duvido muito que ela seja a melhor. Devem existir muitos outros bons vendedores, principalmente numa marca como essa, vendendo no mesmo nível que ela. Porém, ela é uma que focou em se especializar no serviço dela, no produto, no negócio dela, e aprendeu o básico do resto. E começou a aplicar esse básico de rede social, de outras questões, para alavancar o trabalho dela. Então, quando eu digo a você que você precisa focar na sua especialidade, eu não estou dizendo que você precisa abrir mão de aprender sobre as outras coisas. Eu estou dizendo que a coisa que você mais precisa aprender é a sua especialidade. E as outras, você precisa aprender o básico para executar. É basicamente isso que eu estou... se resume a isso o que eu estou tentando explicar hoje aqui para vocês, o que nos reunimos aqui nessa terça-feira. Eu gostaria de verdade de poder pegar o que está na minha cabeça e mostrar para vocês. Mas o que eu posso explicar é o seguinte.
Quando eu comecei, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando eu comecei a empreender e estudar para estruturar o empreendimento, mas já estava empreendendo, eu levei 4 meses para começar a vender alguma coisa. E esses 4 meses que eu fiquei parado, pessoas me procuraram querendo comprar o serviço. E eu não vendi porque eu estava em busca ainda de encontrar a fórmula perfeita para vender para essas pessoas, para entregar o produto mais perfeito do planeta. Então eu não queria vender para eles ainda. E deixei dinheiro na mesa, deixei de vender para pessoas. No mês que eu decidi vender, eu fechei contratos assim, difíceis de acreditar que uma empresa já começa assim. De tal forma que eu fiquei com medo cara, tá começando muito bom, isso aqui vai acabar dando errado, entendeu? Mas porque eu decidi executar, eu decidi colocar em prática aquilo que eu já sabia. E a dica é, quando surgir uma nova necessidade, quando você se deparar com algo que você ainda não sabe, aí você pesquisa e vai em busca de aprender exatamente aquele algo, exatamente aquilo que você está precisando no momento. Mas para hoje de ficar em busca de aprender sobre isso, sobre aquilo outro, e foca em ser muito bom naquilo que é o teu negócio, ser referência, se sentir seguro para falar sobre isso. Muitas vezes nós temos dificuldade de falar e de ter conteúdo para nossa rede social pelo fato de não termos segurança sobre o nosso negócio. Quando nos sentimos seguros sobre ele, nós falamos com tranquilidade e a coisa flui naturalmente. Porém, quando ficamos nessa busca por, mas eu quero ver, eu vou aprender sobre aquilo para poder falar, tal, aí é que vem a insegurança, aí que vem a dificuldade em ter o conteúdo, aí é que surgem as barreiras. Mas quando falamos daquilo que entendemos, normalmente falamos bem, normalmente falamos com segurança, porque sabemos daquilo que estamos falando, sabe? Temos certeza daquilo que estamos falando. Então, se você foca no seu negócio, você resolve inúmeros problemas, inclusive o do conteúdo. Sobre o que eu vou falar? Cara, tem um monte de coisa na tua cabeça que você pode falar. Até aquilo que você acha que todo mundo já sabe, você vai descobrir no dia que colocar lá, no dia que você divulgar, que muita gente não sabia. Nem todo mundo sabe. Na maioria das vezes nós vivemos nesse grupo de pessoas à nossa volta que trabalham com coisas parecidas, que convivem com pessoas parecidas e por isso achamos que todo mundo já sabe aquilo que estamos falando, aquilo que estamos pensando em falar. Mas existe muita gente que não faz a menor ideia e que vai achar super interessante ouvir de você, desde que você saiba se comunicar sobre esse assunto. Por isso, você precisa se especializar cada vez mais no assunto, no negócio que você aborda. E se você tiver alguma dúvida, eu gostaria que você colocasse agora aí no chat, porque a mensagem que eu queria passar para vocês foi passada. É isso, a live de hoje foi até curtinha, né? Aproximadamente 19, 20 minutos aqui. Mas gostaria de ouvir de vocês, de ver, de ler de vocês, né? Aqui eu não posso ouvir vocês. Alguma dúvida que vocês tenham, coloque aí. Caso de verdade surja uma dúvida mais para frente, eu gostaria, para mim vai ser um grande prazer que você vá lá no meu direct, @cavalcantivo, mande uma mensagem para mim, ou escreva uma mensagem aqui nesse vídeo quando você estiver assistindo, ou você pode mandar um e-mail também para contato@ivocavalcante.com.br e vai ser um grande prazer poder responder sua dúvida se tiver ao meu alcance. Gostaria de pedir também que você pudesse dar o seu joinha aí nesse vídeo, se você gostou, é claro, compartilhar com pessoas que você acha que faz sentido, se inscreve no canal para receber as notificações e te vejo na próxima terça-feira. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!